paz do Senhor, meus queridos. Aqui, Pastor Elcio Rodrigues, chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 6 com o seguinte tema: a justiça de Deus. Texto áureo: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, verso 26. Verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 14, versos 12 ao 21. Nesta lição veremos que o juízo de Deus está intimamente ligado à justa retribuição do pecado. Não é possível permanecer no pecado e escapar impune. Judá tinha sido advertida de suas idolatrias, mas não se arrependeu. Sua desobediência contumaz chegou no limite, onde as intercessões deixam de ser ouvidas. Neste nível de impiedade, ninguém mais pode impedir o derramar do furor do Senhor. Algo semelhante foi dito pelo escritor aos Hebreus, quando escreveu: porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aos Hebreus 10, 26 ao 31. A advertência divina quanto à justa retribuição do pecado é válida para todos os tempos. Fica evidente por esta palavra que, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o pecado tem o mesmo caráter destruidor de sempre. É necessário arrepender-se dos pecados e abandonar os maus caminhos para não incorrer no duro juízo de Deus. Ponto de número 1, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura cuidadosa dos livros proféticos e da história de Israel nos ajudará a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Coube a Ezequiel a dura missão de anunciar aos cativos que a cidade de Jerusalém e o templo seriam totalmente destruídos. O discurso profético: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Ezequiel 14, versos de 1 ao 3. O Senhor tinha dito ao profeta Ezequiel que ficasse a maior parte do tempo em casa, e que ele ficaria mudo e que só falaria quando o Senhor lhe desse a palavra. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Ezequiel 3, versos 26 e 27. Diante disso, certos anciãos de Israel, líderes na comunidade do exílio, vieram até a casa do profeta e se assentaram diante dele. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, mas ainda conservavam ídolos em seus corações. O versículo 3 deixa claro que o remanescente, perto do rio Quebar, ainda estava infeccionado com a idolatria dos pagãos. Nem o imenso sofrimento infligido pelos babilônios purificou aquele povo obstinado.
Somente Deus conhece perfeitamente as intenções do coração humano e pode julgá-lo retamente. Deus entregou duas mensagens. Primeiro, Deus disse a Ezequiel que iria apanhá-los em seus próprios pecados. Os anciãos eram falsos, exteriormente pareciam servir a Deus, mas em segredo adoravam ídolos. Esta é a condição espiritual de muitas pessoas que frequentam igrejas atualmente. Elas ainda não receberam o amor da verdade para se salvarem e facilmente se inclinam para a mentira. Satanás, o grande enganador, tem impedido que as pessoas conheçam o Evangelho, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios 4, verso 4. Segundo, Deus chamou-os ao arrependimento. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Ezequiel 14, verso 6. O arrependimento é uma mudança de mentalidade, significa deixar o pecado e voltar-se para o Senhor. Os exilados judeus precisavam mudar de ideia sobre os ídolos e sobre a adoração a falsos deuses, e então voltar-se para o único Senhor que é digno de adoração. Deus julgaria cada pecador individualmente e trataria com cada um deles pessoalmente. A primeira parte do oráculo. A partir do versículo 12, Deus explica como vai julgar Judá. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, no verso 13, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar uma nação desobediente que insiste em se recusar a ouvir a sua palavra. Deus pode desestabilizar a produção de alimentos, provocando uma recessão econômica, pode permitir o aparecimento de vírus, permitindo uma pandemia, pode permitir o aparecimento de um governo injusto para castigar o povo e pode fazer levantar a guerra por meio de nações opressoras. No caso de Judá, o julgamento divino viria por intermédio de 4 agentes. Descrição dos agentes do juízo. O primeiro agente seria a fome. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ezequiel 14, 13. A Bíblia diz que é Deus quem manda as chuvas e fertiliza o solo e os campos, mas Judá insistia em buscar Baal. Deus iria interromper o sustento de pão e acabaria com a vida dos homens e dos animais. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 12, verso 4. O juízo da fome estava previsto na antiga aliança, caso o povo desobedecesse à palavra de Deus. Deuteronômio 28, de 15 a 20. O segundo agente seriam os animais ferozes. Se além da fome eu mandasse animais ferozes para atacar e matar muitas pessoas, a ponto de ninguém mais atravessar aquela terra. Ezequiel 14, verso 15. Esse juízo também estava previsto na antiga aliança, Levítico 26, verso 22. Hoje conhecemos o que significa sofrer uma pandemia com milhões de mortos. Os vírus representam esses animais ferozes para os nossos dias. O terceiro agente seria a espada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ezequiel 14, 17. A palavra espada significa guerra e foi usada 90 vezes no livro de Ezequiel. O exército da Babilônia varreria a terra sem misericórdia. Abacuque capítulo 1, versos de 4 a 11. Os babilônios cercariam Jerusalém e sitiariam a cidade até que acabasse a comida e as resistências cedessem.
O quarto agente seria a peste. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ezequiel 14, verso 19. O mundo atual precisa parar para analisar por que surgem tantas doenças. Pode chegar o momento em que as vacinas se tornem ineficazes e os vírus se multipliquem incontrolavelmente. Não sabemos o que será de nossas crianças no futuro, e nem se haverá futuro. O que sabemos é que esta geração perdeu completamente o temor de Deus e continua brincando com o pecado. Até quando a longanimidade de Deus aguardará o arrependimento dos homens? Até quando a misericórdia de Deus continuará suspendendo o inevitável juízo de Deus? A Bíblia diz: e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, versos 17 ao 21. Ponto de número 2, sobre a petição que Deus não atende. Neste ponto veremos que o mesmo Deus que promete ouvir orações, também pode se recusar a ouvi-las, dependendo do estágio e da natureza da situação pecaminosa. Exemplos de intercessão pelo pecador: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. A oração intercessória pelo pecador é legítima. Temos inúmeros exemplos bíblicos. Em primeiro lugar, vemos Deus aceitando poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão, caso houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, o que não aconteceu, porque não havia 10 justos naquelas cidades, e então as cidades foram destruídas. Segundo, temos Moisés e Samuel, que foram 2 grandes intercessores de Israel. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Terceiro, temos Davi, que fez sacrifícios por Israel e desviou a ira de Deus. Mesmo assim não evitou que 70.000 pessoas morressem da praga, segundo Samuel capítulo 24, versos 15 e 16. Baseado nessas experiências, sabemos que é perfeitamente bíblico orarmos por outras pessoas ou nações. Todavia, a situação espiritual de Judá tinha chegado ao limite em que o juízo de Deus era irreversível, um castigo inevitável. Israel começou a rebelar-se contra o Senhor logo após a sua libertação do Egito. A tolerância do Senhor se estendeu por cerca de 1000 anos, até que chegou a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até mesmo pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas a sua oração não foi respondida. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra Ti. Não nos rejeites por amor do Teu nome. Não abatas o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules o Teu concerto conosco. Jeremias 14, versos 20 e 21. Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem a favor de Judá. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem: para onde iremos? Dir-lhes-ás:
Assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro. Jeremias 15, verso 1 e 2. Dura é essa palavra, porém totalmente verdadeira. Serve de alerta para aqueles que brincam com o pecado e vivem adiando o seu arrependimento. Pode chegar o tempo em que não será mais possível revogar o juízo do Senhor. Aí será tarde demais para as lágrimas do arrependimento ou da conversão, como aconteceu com Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aos Hebreus 12, versos 16 e 17. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. 1 João capítulo 5, verso 16. Nós não sabemos quando um pecado é para a morte, somente Deus sabe. Por essa razão devemos orar por todos, até que Deus nos mostre quando devemos parar de orar. Provavelmente o pecado para a morte diz respeito ao abandono e à negação da fé cristã. Sabemos também que muitos desviados ainda voltarão e se reconciliarão com o Senhor, como fez o filho pródigo. Nos dias finais de Judá, Deus viu que não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Ponto de número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Porque o povo rejeitou os profetas. Os contemporâneos de Ezequiel lembravam-se de que, em outras épocas, Deus havia perdoado o povo reiteradas vezes. Eles diziam: por que não nos perdoará novamente? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Jeremias e Ezequiel foram duramente perseguidos por anunciarem a fase terminal de um paciente que estava perdendo gradativamente os seus sinais vitais. A situação espiritual de Judá era gravíssima e já havia sido transferida para as mãos do justo juiz. Noé, Daniel e Jó. Os judeus diziam: certamente há homens justos, bastante em Jerusalém, para demover a ira de Deus. Deus, porém, respondeu: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 14, versos 13 e 14. Por que Deus escolheu esses 3 homens? Um dos motivos foi o fato de todos eles serem identificados nas Escrituras como homens justos. Todos eles foram provados e mostraram-se fiéis. Noé, pelo dilúvio, Daniel, na cova dos leões, e Jó, pelas provações dolorosas de Satanás. Foram todos homens de fé. Por sua fé, Noé ajudou a salvar a sua família e a criação animal. Daniel, por sua fé, salvou a sua própria vida e a vida de seus 3 amigos. Pela fé, Jó salvou seus 3 amigos do juízo de Deus. No entanto, a fé e a justiça desses 3 homens não poderiam ser imputadas a outros. A família de Noé teve de confiar em Deus e entrar na arca. Os amigos de Daniel tiveram de orar e crer em Deus. E os amigos de Jó tiveram de se arrepender e de oferecer os devidos sacrifícios. A responsabilidade de cada um diante de Deus é um tema predominante no livro de Ezequiel. Na antiga aliança, Deus não aceitava a justiça de um para compensar o pecado de outro.
Somente agora, na nova aliança, que encontramos o processo da justificação pela fé. Deus estabeleceu que a justiça de Cristo seria imputada a todos os que creem, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Romanos 3, 21 e 22. O profeta Daniel. Nos últimos tempos têm surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos, no sentido de negar que fosse o mesmo Daniel que conhecemos. Todavia, convém lembrar que o profeta Daniel foi contemporâneo de Ezequiel, vivendo na Babilônia e sendo ministro na corte de Nabucodonosor. A sua reputação como sendo um homem cheio de fé e de sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia, conforme lembrado pelo próprio Ezequiel, capítulo 28, verso 3. Vamos para a conclusão desta lição. Conforme acabamos de estudar, a justiça de Deus em Ezequiel diz respeito à retribuição divina do pecado. O justo juiz não pode compactuar com atos de rebelião e desobediência. Podemos ver isso claramente na obra da cruz, onde Cristo foi ferido em nosso lugar, a fim de expiar os nossos pecados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. A doutrina da justificação, ensinada por Paulo, diz respeito à perfeita justiça de Cristo, que é imputada àqueles que creem em Jesus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ou justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Dessa forma, entendemos pelo livro de Ezequiel que a justiça de Deus permanece de pé. Ela está representada pelos mandamentos de Deus, que é o padrão absoluto da santidade divina. Nenhuma carne, segundo a Bíblia, será justificada pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Sabemos dessa forma que o único caminho que pode conduzir o homem à justificação é o ato de olhar exclusivamente para a obra perfeita da cruz. Que Deus nos abençoe, nos guarde a todos, em nome do Senhor. Amém e amém.